De acordo com uma estimativa da Organização Mundial da Saúde, a cada ano, cerca de 600 milhões de pessoas ao redor do mundo adoecem por consumir alimentos contaminados. Só na região das Américas, são 77 milhões afetados com esse fator e 9 mil que morrem anualmente. Por esses motivos, a segurança dos alimentos é um tema muito importante, que está sempre sendo desenvolvido e pesquisado. Uma dessas frentes de pesquisa estuda a proliferação de salmonela, que pode causar intoxicação alimentar em humanos e prejuízos financeiros no setor de carnes. Talvez você já tenha ouvido falar em salmonela, mas sabe o que é essa bactéria? Imagina quais cuidados são necessários para evitar a contaminação dos alimentos? Salmonela eu sei muito pouco sobre. Eu acho que é uma doença. Salmonela, até onde eu sei, é uma doença. Alguma bactéria, alguma coisa que tem nas coisas não cozidas. A salmonela para mim é doença /infecção, não sei exatamente, que as pessoas adquirem através de enlatados, talvez, provavelmente. Eu imagino que é algum micro-organismo que se cria no alimento, alguma coisa assim que dê esse efeito, né? A gente está sempre de olho na validade, na qualidade das embalagens e tentar consumir sempre os alimentos de melhor qualidade mesmo. No supermercado eu não sei, não é? Eu acho que é mais fácil de controlar, né? Mas assim, em restaurante, né? Em restaurante é mais complicado, né? Eu acho que principalmente manter as carnes congeladas, né? Manter o cuidado com o asseio do ambiente onde elas estão. Eu acho que tem que partir muito da fiscalização, né? Da vigilância sanitária, nos estabelecimentos, não estão vendendo produtos vencidos. Eu acho que a embalagem tem que ser bem preparada, eu imagino que não possa entrar ar, ou então tem que ficar preservada num local adequado. Eu evito deixar descongelando a comida, por causa que a gente tem a leve mania de descongelar fora da geladeira. Então eu só tiro a carne, o frango, tudo que eu vou usar para fazer a comida na hora. A gente ouve muito falar salmonela associada à maionese, né? Mas a gente sabe que em outros alimentos também há produção de salmonela. É mais verdura, é mais fruta, que tem que lavar também bastante, né? Carne vermelha eu não como. A gente tenta sempre preparar os alimentos bem, principalmente os alimentos que têm mais esse estigma, como a carne de porco, que é um alimento que sempre dizem que tem que cozinhar bem, porque senão pode ter problema com a barriga ou intoxicação, coisas do tipo. Carne mal passada a gente não come lá em casa, justamente por esse medo de pegar alguma bactéria, alguma coisa, tudo bem guardadinho na geladeira, os produtos de geladeira e produto fora de geladeira, dentro do armário, bonitinho. No Pesquisa em Pauta de hoje, conversamos com Marisa Cardoso, que é professora do Departamento de Medicina Veterinária Preventiva da URGS. Em 2022, ela recebeu o prêmio O Futuro da Terra, por sua contribuição na área de inocuidade dos alimentos e pesquisa sobre a proliferação de salmonela na cadeia produtiva de suínos. Professora Marisa, queria começar agradecendo a senhora por ter aceitado participar do nosso programa Pesquisa em Pauta. Eu já vou começar perguntando para a senhora, pedindo para a senhora falar um pouquinho sobre a sua trajetória acadêmica, por que a senhora se interessou pela veterinária e também pelo seu tema de pesquisa, que é a bacteriologia. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite e bom dia a todos. Lá o curso de veterinária, é aquela situação, a gente gosta de animais, conviveu com animais, se interessa, sempre me interessei pela área de saúde, área biológica, e então, muito jovem, acabei escolhendo a medicina veterinária. E o curso de medicina veterinária é muito diverso, então, enquanto aluno, a gente vai percorrendo as diferentes disciplinas e já desde o início eu me interessei pela bacteriologia. E depois, mais adiante no curso, eu tive a oportunidade de fazer estágio, de ser monitora nessa área e, enfim, acabei me interessando e continuando a me especializar na área de bacteriologia. Depois tive a oportunidade de ingressar como professora substituta na URGS, depois prestei concurso, ingressei como professora e daí tive a oportunidade de fazer o doutorado na Alemanha,
aonde sim, daí eu comecei a entrar mais na área depois da minha área de pesquisa, né, que era, eu comecei trabalhando com resistência a antimicrobianos, que naquela época, a gente está falando assim de 1988, 1989, então faz muito tempo, era um tema ainda inicial, assim, um tema que estava começando a ser discutido e pesquisado. E quando eu retornei para o Brasil, esse tipo de pesquisa ainda era uma pesquisa bastante básica. E na veterinária, enfim, no meio ambiente de pesquisa, era mais interessante haver uma pesquisa um pouco mais aplicada. Salmonela, então, que é o meu tema de pesquisa, que foi meu tema de pesquisa por muitos anos, já se discutia muito salmonela na cadeia de produção de aves. Mas no final da década de 90 houve um surto muito importante na Dinamarca e que se traçou ao consumo de produtos de origem suína. E como a suinocultura é muito importante também para a produção agrícola no mundo inteiro, é a carne mais consumida em vários países, né? Ou disputa os primeiros 2 lugares com a carne de frango. Então isso despertou muito interesse e se começou a fazer muita pesquisa nessa área, então na área de produção de suínos. E eu tive a oportunidade de iniciar já alguma parceria nesse sentido e aí começou a história de pesquisar salmonela na cadeia produtiva de suínos, que foi o que me consumiu aí, eu me dediquei por mais de 20 anos. É muito bacana isso, a senhora estava comentando, né? O seu tema de pesquisa é a bacteriologia veterinária. Para quem não está muito familiarizado com esse tema, o que isso significa, né? O que a senhora pesquisa exatamente? Bom, há várias bactérias, né? Então, de importância tanto para a saúde animal, ou seja, causam doença nos animais, como saúde pública, né? Então, se a gente usar o exemplo de salmonela, a salmonela tem uma série de doenças animais que ela causa. Então, os animais vão ter sintomas, vão adoecer, vão eventualmente até morrer se não forem tratados, enfim. Mas, no caso salmonela, existe uma outra perspectiva. Ela também é uma bactéria de importância de saúde pública porque ela, eventualmente, né, em alguns tipos antigênicos, alguns sorotipos, eles não causam doença nos animais, mas podem ser veiculados pelos produtos de origem animal, depois, então, do animal ser abatido, serem produzidos os produtos, os alimentos que a gente está acostumado a consumir, ela pode ser, então, estar presente, contaminando esses alimentos, e no humano ela vai causar, então, uma doença clínica, uma gastroenterite, com diarreia, febre, etc. Então, as bactérias são um dos agentes patogênicos, junto com vírus, junto com parasitas, que podem causar doenças no humano e nos animais. Ótimo, perfeito. E nas pesquisas de bactérias que a gente vê, né, tem essa preocupação, como a senhora comentou, com a segurança dos alimentos, e há muito tempo a senhora já pesquisa essa resistência antimicrobiana, que a senhora até comentou no começo da nossa entrevista. Explica pra gente como que foi essa sua pesquisa sobre as carcaças de suínos e também quais impactos que a senhora percebeu na sua pesquisa mesmo, né, durante todos esses anos. Bom, veja como é a ciência, né? Então, lá no início, quando eu era uma aluna de doutorado, eu trabalhei com resistência a antimicrobianos, que ainda era um tema bastante, pelo menos na área veterinária, ainda era um tema básico, ou seja, bastante, ainda não tinha a mesma aplicação que hoje a gente vai enxergar. Então, depois, decorrido tantos anos, hoje a resistência a antimicrobianos é um tema muito pesquisado e é um tema, digamos assim, de muita atenção no momento. Então, a ciência tem esses caminhos, né? Em relação ao trabalho, então, como eu tinha já mencionado, quando eu retornei, comecei então a minha carreira de pesquisadora após o doutorado aqui na universidade. Houve então esse surto que chamou muita atenção. Então houve assim um despertar do mundo inteiro para pesquisar qual era a importância final da cadeia de produção de suínos para o problema de saúde pública que seria a veiculação por produtos de origem suína
de salmonela para o consumidor, para a população. Tá? Então essa foi, digamos assim, a pergunta inicial de todo o projeto de pesquisa. Digamos assim, esse trabalho então veio já então no final de década de 90, isso começou a ser bastante pesquisado na União Europeia e nos Estados Unidos também. E aqui a gente lá pelos anos 2000 conseguiu então estabelecer uma parceria. Por quê? Para estudar a importância das bactérias na cadeia de produção de alimentos, ele precisa ter uma equipe multidisciplinar. Porque as cadeias de produção animal, elas são muito complexas. Então pensa que começa lá com o nascimento do suíno, toda aquela vida produtiva que inclui várias etapas, e a cadeia de produção de suínos é mais longa do que a cadeia de produção de frango. Então, isso significa o quê? Significa que tem mais etapas, que tem mais oportunidades de haver uma disseminação da bactéria, de haver contágio. Então, é bem mais complexo. Depois, esse animal é abatido e ele vira, então, o produto. Nessa etapa, nós também temos várias etapas que são muito críticas para a questão de nós produzirmos um produto seguro, um produto inócuo. E não termina ali, né? Porque esse produto vai para o comércio e no comércio vai para a casa do consumidor. E em todas essas fases, nós temos tanto etapas de risco, porque as bactérias têm como característica a capacidade de se multiplicar, mesmo no alimento, né? Então, coisa, por exemplo, que outros agentes, como por exemplo os vírus, não têm essa capacidade. Então, nas bactérias sempre poderá aumentar a população de bactéria no alimento ou em qualquer uma dessas etapas e, portanto, o produto chegar na mesa do consumidor com uma quantidade de bactérias capaz de causar doença naquele indivíduo. Então, isso coloca toda essa complexidade. No caso específico de salmonela, ainda temos uma bactéria que é bastante resistente no ambiente, ou seja, ela consegue ficar no ambiente por longos períodos, tanto no ambiente da produção, quanto no ambiente até mesmo durante o preparo do alimento, né? Então, nós temos vários desafios, digamos assim, para conseguir fazer o controle desse problema da saúde pública, né? Então, essa é uma questão. E hoje se juntou ainda às questões, às preocupações relativas à resistência a antimicrobianos. Então, também essa bactéria poderá ser selecionada, cepas resistentes a antimicrobianos, e depois, vamos supor que chegue até o consumidor, esse consumidor adoeça e tenha uma doença mais grave, ele vai precisar ser tratado com antimicrobianos, com antibióticos. E se essa bactéria for resistente aos antibióticos de tratamento, teremos um problema a mais, né? Geralmente a salmonelose no humano, ela causa uma doença que a gente chama autolimitante, ou seja, o indivíduo fica, né, o paciente tem diarreia, tem vômito, tem febre, precisa às vezes fazer um tratamento sintomático, né, soro, medicações para dor, enfim, mas ele não precisa ser tratado com antibiótico. Porém, os pacientes que têm doenças mais graves, e geralmente são os mais idosos, as crianças, as pessoas imunodeprimidas, né, com alguma condição que causa imunodepressão, essas têm doenças, às vezes, com mais prolongadas e com sintomas mais graves. Essas precisam de tratamento com antibióticos. Então, isso passa a ser mais uma preocupação, né? Então, veja que os temas de inocuidade dos alimentos que envolvem toda a cadeia de produção são realmente de difícil
controle e oferecem um desafio por conta dessa diversidade de cadeias de transmissão, de multiplicação, e, enfim, né? Então a gente chama a epidemiologia desse problema é realmente bastante complexo. E a senhora estava comentando antes na nossa entrevista que a carne suína ela é uma das mais consumidas no mundo, né? E é justamente o tema de pesquisa da senhora, a salmonela, essas outras bactérias. Quais são os impactos dessas bactérias na indústria da carne e também na economia? Justamente a carne suína é como eu mencionei anteriormente, junto com a carne de frango, né? E a carne bovina são proteínas de muita importância na alimentação no mundo inteiro e são bastante importantes no comércio internacional, né? Então, quando a gente fala de salmonela, por exemplo, a gente mencionou até agora a questão de saúde pública. E, obviamente, em todos os países se busca a segurança do consumidor. Então, aqui a gente tem um outro aspecto, no aspecto econômico. O Brasil é um grande exportador, né, de alimentos, e a carne suína, ela não é a nossa principal proteína de exportação, né? A carne de frango e a carne bovina ainda se encontram antes, mas é importante, o Brasil busca muitos mercados de comércio internacional. Bem, então, nesses países que compram o produto brasileiro, existe a preocupação com a inocuidade daquele produto, né? Então, obviamente, isso é monitorado. Então, quando se compra carne de frango, carne bovina, enfim, inclusive porque existem acordos internacionais que se concorda que a presença desse tipo de bactérias, que podem oferecer risco para a saúde do consumidor, é um motivo pelo qual esse produto pode ser devolvido ou pode não ser adquirido. Então, isso é monitorado. Então, há um grande prejuízo econômico também quando, porventura, se detecta a presença de salmonela, por exemplo, numa carga de carne de frango ou carne suína, porque esse produto, isso vai ser, digamos assim, motivo para que essa transação econômica não se efetue e essa carga seja devolvida. Então, isso, claro, traz prejuízos. Então, a gente tem um aspecto importante do ponto de vista de saúde pública e que tem impacto na economia, na produção também, né? Em toda a cadeia de produção, pensando na cadeia de produção como uma atividade econômica, né? De importância tanto para o próprio agroindústria, mas importante também para toda uma população que atua, né, nessa produção, né, na cadeia produtiva. Ótimo. E até agora a gente falou sobre a indústria, né, sobre grandes produções, mas eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho também, de repente, um pequeno produtor que está assistindo a gente, que tem curiosidade de saber como ele pode controlar essas bactérias domesticamente, né, tem a criação dos seus porcos ali, das suas galinhas ali. Como que ele pode ter esse controle, quais cuidados ele tem que ter? Bom, primeiro, a cadeia de produção de suínos aqui no sul do país, ela se caracteriza pela importante participação da agricultura familiar, né? Então, principalmente nas fases finais da produção, boa parte da produção acontece em propriedades familiares, em que ele tem, né, o galpão, onde ele aloja os animais e ali produz o que se chama integrado. Então, ele é integrado a uma agroindústria grande, que geralmente detém o matadouro frigorífico e que tem essa parceria com o produtor. Então, ela, via de regra, fornece ração, assistência técnica e depois recebe, né, os animais no momento do abate e envia até, né, o matadouro frigorífico. Bem, então a gente já tem a agricultura familiar participando como integrado, mas existe a possibilidade do produtor fazer uma produção de subsistência, né, para ele. O conselho, digamos assim, ou as orientações que a pesquisa demonstra, não importa se ele é um grande produtor ou um pequeno produtor, como eu disse para vocês, manter o controle de salmonela é difícil,
né? O controle não passa por tratamento com antibiótico, ele passa sim pela higiene do ambiente, ou seja, a limpeza, a desinfecção dos galpões, dos locais onde esse animal é criado. A produção de suínos geralmente é feita em lotes, ou seja, os animais são alojados com a mesma idade, vivem juntos até o momento em que eles estão prontos para serem abatidos. Então, quando se desocupa aquele galpão, uma limpeza ainda mais rigorosa, uma higiene ainda mais rigorosa. Outro ponto de entrada é o fornecimento de rações, não permitir a entrada de outros animais, então usar, né, telas, redes, não circular outros animais domésticos e, claro, na hora do abate do animal, esse é um ponto bastante crítico para a contaminação digamos assim, da carne, porque a salmonela não vive no interior do músculo, ela vive no trato intestinal, no intestino, né? Ou em tecidos próximos ao intestino, né? Então, em toda a cadeia ali de gânglios linfáticos, ela fica muitas vezes ali, o animal é portador, e quando o animal entra em estresse, ela volta para o intestino. Então, por isso que essas fases de transporte do animal entre uma propriedade e outra, ou da propriedade para o matadouro frigorífico, são momentos críticos de estresse, né? E propiciam a volta da bactéria para o trato intestinal. Então, o que é importante na hora em que esse animal é abatido? É evitar, e a indústria, né, o matadouro frigorífico tem uma série de protocolos com esse propósito, evitar que a carne se contamine com o conteúdo do intestino, certo? E isso se alcança por medidas do processo em si, de abate e de separação, né, da carne, do que é o que vai virar alimento e do que não é alimento. Por exemplo, todo o trato intestinal não é alimento, ele é retirado daquela carcaça para que se possa ter a carne que vai ser consumida, ou a preparação dos produtos posteriores. Então, nesse momento uma etapa muito crítica, é o momento do abate do animal e todo esse processo em que o animal abatido é uma carcaça e a carcaça vira produto. Então, essas são realmente etapas de grande atenção. Então, se esse produtor ele vai entregar como independente para esse frigorífico, né, ele vai ser o produto dele, o animal, a carcaça desse animal, e o produto que vai ser originado dessa carcaça, ele será tratado da mesma maneira do que de um grande produtor, certo? Mas obviamente, ele tem etapas de boa produção, de higiene, de limpeza, de boa qualidade de água, então água de boa qualidade para esse animal. O destino dos dejetos, que é tudo, fezes, urina e todos os outros resíduos da produção, que destino ele vai dar? Então veja que tudo está interligado à produção de um produto de boa qualidade, inócuo, as boas práticas de produção, o cuidado com o meio ambiente. Veja que as coisas estão todas juntas, é tudo um só pacote. E, via de regra, quando ele faz uma boa produção, seja ele um produtor grande ou um produtor pequeno, ele faz uma produção de boa qualidade, pensando na inocuidade do alimento, ele também já controla outras doenças essas que afetam o suíno. Então, os bons protocolos de produção ajudam tudo. E como ele produz com um bom manejo, ele tem menos doenças nos animais. Se ele tem menos doenças nos animais, ele precisa usar menos antibiótico. Então, ele ajuda também a não selecionar bactérias resistentes, ele cuida do meio ambiente, é tudo uma cadeia só.
Professora, em 2022 a senhora recebeu o Prêmio Futuro da Terra, né, na categoria Cadeia de Produção e Alternativa Agrícola. O que significa esse reconhecimento para a senhora? É muito importante porque, como eu já mencionei, essa é uma área que eu atuo desde 2000. E a gente teve a felicidade de ter essa equipe multidisciplinar, essas parcerias, né? A pesquisa foi muito desenvolvida com parceria com a Embrapa Suínos e Aves em Santa Catarina, né? E com isso a gente tem, a Embrapa Suínos e Aves tem bastante penetração no meio produtivo, né, de suínos, e então isso propiciou um debate multidisciplinar que foi muito produtivo. Quando a gente começou a trabalhar com essa área, todo mundo dizia, mas salmonela em suínos, todo mundo conhecia em aves, né? E a gente observou que houve um crescimento da consciência e da informação na cadeia produtiva, e isso acabou, né, culminando inclusive com programas de controle oficiais que foram lançados pelo Ministério da Agricultura para, né, melhorar esse aspecto, tanto na cadeia produtiva, mas também pensando na saúde pública. Então, eu acho que esse foi um reconhecimento não para mim, mas para toda a cadeia, todo o grupo, né? O grupo multidisciplinar, onde os alunos de graduação e pós-graduação aqui da URGS participaram ativamente, onde se propiciou a formação de muitas pessoas que hoje atuam na cadeia produtiva ou nos órgãos que nem o Ministério da Agricultura, ou trabalham no ambiente acadêmico e na pesquisa. Então, foi realmente... Eu fiquei muito feliz com esse prêmio recebido. Ótimo. Professora Marisa, queria te agradecer pela entrevista aqui no Pesquisa em Pauta. Imagina, foi um prazer, eu é que agradeço.